Boa tarde, mais uma vez estamos aqui para o Evangelho no Lar Online. Vamos então aguardar os nossos irmãos para que a gente possa começar. Angariar aí uma semana de força, de fé. Olá, Beatriz, boa noite, seja bem-vinda para mais um Evangelho. A Graça já entrou, já está a postos rapidinho, hein? Olá, José, Mary, né? Tudo bem com você? Seja bem-vindo. E Rápido. rapidinho, amiga. Boa tarde. Oi, Boa. Mi, tudo bem? Olá, Tranquilo? Cris. Vamos, Joinha. deixa eu ir arrumando aqui. Estamos Tô arrumando. entrando. Ô, Como é que tá Graça, aí? Hum, tá ótimo. tá bom? Tá Então tá bom. bom. Olá, Aline. Tudo bem com você? A Aline já entrou. Aline, como vai? Alcimar, Oi, José Ribeiro. Silmar. Quanto tempo que eu não te vejo? Pois é, não é? Pois é, Lene, muito tempo que eu não vejo. Aline, oi. Que Que bom, bom. que bom. Que bom que a turminha tá chegando, né? Esse grupinho de todo domingo. Bora, Graças a Deus, vai estamos coisas juntos. juntos. Claro, isso que é importante, né? Nada melhor do que a oração juntas, né? Juntas. Ah, isso aí, ele esparge para mais lugares essa força que a gente tem. Sim, sim, com certeza. Como é que tá a imagem aí? Tá Ótima. picotando muito? Não, hoje está bem. Eu acho Tá que, eu bem? acho que hoje a internet tá ok. O importante também é que se a gente cortar a imagem, mas continuar falando, dali a pouco volta, Ah, não isso é é? verdade. Isso é verdade. A gente tem visto, ô, Catarina, algumas lives de pessoas que fazem de seminários até, onde a gente sabe que a internet é top, né, para poder aguentar, mas que de vez em quando está travando. Então, Ah, mas não não é? tem jeito. Então, o importante é o conteúdo, é, é a essência da palavra de Deus. O É verdade. resto, vendo ou não vendo nossa carinha aí, tá bom. O Não, importante é fica que comungar nem. Então, conosco. fica que nem na Rádio Brasil, a Rádio Brasil Espírita só ouve a nossa voz, né? Não Sim, fica vendo a gente. sim. Na Rádio Brasil Espírita, quando está em rádio, né, quando ela está só na rádio, a gente só ouve, né? Agora, ela tem todas as plataformas, né? Tem pessoas que ouvem só pela rádio e agora nem gastar a internet a pessoa não vai gastar pela RBE, e quem está pela internet, vê pela internet e ouve também. Então, são várias plataformas que eles têm que dá para a pessoa poder ver, ouvir, comentar, não é? Mandar o Verdade. chat, seja através da rádio ou através do canal de TV, né? Tem de toda maneira. Nós vamos chegar lá. É, um dia a gente chega lá, claro. Ué, É, outro dia a Neuzinha me perguntou se a gente não queria fazer pelo stream, o stream. Mas aí muitas pessoas, pelo Facebook ou por outra coisa, acho que algumas pessoas aí colocaram que era melhor pelo Instagram. Por isso que a gente continuou. E depois ele é jogado no YouTube. Logo depois o Celso joga para o YouTube. Né? Então, quem não. não precisa de permissão da Neuzinha, da galera lá? É, Para precisa. transmitir É, no horário, sim. E Sim. Eu aí, assim, preciso abrir. e aí precisa de ter mais uma pessoa no ar, porque senão, se uma internet cai, caiu tudo. Então, quando a gente faz, graça, sempre tem eu, tem o Celso, tem o André. E aqui Tem o não, Sidônio. o Sidônio, ele precisa.
a gente precisa ser administrador para poder entrar, e o Sidônio ainda não é, né? Ele precisa lá se comunicarem para fazer, porque tem todo O um jeito, um mecanismo. código, um monte de coisa lá. mais fácil, sabe? Você já entra e pronto. Instagram é mais fácil, não precisa de ninguém. Só nós mesmos, né? É lógico. E eu que então domino muito a plataforma, eu domino isso tudo, é um espetáculo. Coisa assim. Olha, eu fico assim emocionada. Depois que abriu o streaming aqui para mim, no notebook, fico emocionada. Quando chega o link, eu só bato e já estou lá no. Já que tá lá antes, dentro, né? antes era terrível. Oi, Mas Márcia. vamos lá. Márcia Cruz. A Márcia, seja bem-vinda. Ela está entrando pela primeira vez. Oi, Seja Márcia, seja bem-vinda. Márcia Cruz é daqui, da região de Três Rios? Ah, fala para nós, se é daqui. Ferrari entrou. Ferrari Diga é para daqui. nós, Márcia, se você é daqui, de onde você é. Que bom que 6 pudesse. horas. Então, 6 horas, tocou o amiga. som. Então, a Michelle vai aqui ler a nossa página. Olha, tem alguma resposta aí, eu não estou conseguindo. Búzios, ela é de Cabo Búzios. Frio, Búzios, região do Lago. Você mora no paraíso, minha filha. Delícia. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Vamos orar juntos. Vamos orar. Então, vamos iniciar, né, com a leitura da página, a oração. Essa aqui é o livro Dias Melhores, do Bacelli, pelo irmão José. A página de hoje é És único. Em meio a milhões e milhões de criaturas, não existe nenhuma que seja absolutamente igual a ti. De certa forma, és único na criação universal. Tudo foi criado em função de tua existência. Deus se devota a ti com especial ternura. Se não existisse ou deixasse de existir, algo ficaria faltando dentro do contexto natural da vida. O teu destino é grandioso e incomparável. Aos olhos do Pai, sempre haverá alguma característica que te distinguirá de teus irmãos. Onde te situares, serás tomado como ponto de referência do amor e da luz. Por mais insignificante e sem importância te sintas, nada e ninguém te supere em importância e significado. O menor de teus gestos tem extrema repercussão nas leis que regem os princípios da criação divina. És causa determinante e não efeito. Acima de ti, apenas a causa primeira, que sem ti careceria de fundamento. Muito bonita essa página, né? A importância nossa aí dentro da criação. Cada um de nós somos únicos, temos as nossas características que nos tornam quem nós somos. Então, a gente tem uma função e uma missão dentro da criação. Então, que a gente sempre tenha essa certeza de que o Pai não esquece da gente. E é isso. Vamos à nossa oração. A prece é a água. Não vamos esquecer a nossa água, quem estiver necessitado, e o nosso evangelhão, que nós temos lá na livraria. Quem quiser, se nada está lá com esses evangelhos, tem letra grande, letra pequena, aí vocês escolhem. Eu prefiro o letrão, né? Que aí é fácil da gente ler. Tá? Então vamos à oração. Vamos iniciar o nosso evangelho, como sempre iniciamos, que é agradecendo a oportunidade de aqui estarmos. Nós que temos uma missão única dentro da criação, que todos nós possamos nos juntar em cooperação, cada um com a sua individualidade, para que juntos possamos alcançar o Criador, pedindo a espiritualidade amiga que nos abençoe, que nos dê força para a semana que virá, e também iluminando a cada lar os irmãos que estão aqui junto conosco neste Evangelho. Muito obrigada, Pai, que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoas queridas, nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estamos lá no esquecimento do passado, na semana passada, que nós terminamos esse item 11, vamos lá procurando no item 11, enquanto eu só vou falar rapidinho do esquecimento passado, que a Graça colocou.
E a gente esquece porque não há necessidade da gente saber todo o nosso passado. Porque senão, como que nós iríamos conviver? É necessário esse esquecimento, mas quando nós precisarmos lembrar de algumas coisas para a nossa melhoria, no momento certo, na hora certa, a gente vai lembrar sempre para o melhor. Sempre para que a gente se corrija, para que a gente se melhore. Então, assim, esse é o que a gente estudou no final da semana passada e as outras semanas também, porque esse capítulo foi bem, esses itens aqui foi bem grande, né? Graça. Agora nós vamos para o item 12, que é motivos de resignação. Então, nós estudamos as aflições atuais, por que elas acontecem, nós estudamos as aflições que estão lá no passado, né, as coisas que aconteceram, e agora a gente vai estudar por que a gente tem que se resignar com as coisas que acontecem conosco. Existe um motivo, né? Não adianta se revoltar. Então, vamos lá. Item 12, fiz uma horinha para vocês acharem aí o item 12 no capítulo 5. E vamos ler. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. É importante a gente dizer, né, que resignação não é aquela coisa de, meu Deus do céu, depois a graça vai explicar direitinho. É uma resignação ativa. Também podem essas palavras ser traduzidas assim. Deveis considerar-vos felizes por sofrer. Aqui também tem outra coisa que a gente sempre fica comentando, que a graça também vai falar. A gente não fica feliz porque a gente sofre, não. Mas aí a graça vai falar, né? Senão eu falo por ela. Visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora e que vos garantirá a tranquilidade no convívio. Continua a graça. Mais um pedacinho. Tá. O homem que sofre assemelha-se a um devedor que, avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se eu não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar? Pagando apenas a 100ª parte do que deve, em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Então, quando a gente se depara com alguns motivos, né, que a gente está vendo aqui, que a gente deveria se resignar com as provas, a gente poderia colocar que, em primeiro lugar, as provas são consequências das nossas solicitações enquanto espíritos errantes, não é? Porque à medida em que você vai tomando, e quando nós estamos desencarnados, nós temos uma visão maior daquilo que nós precisamos fazer para acelerarmos o nosso progresso espiritual e da humanidade. E com isso nós traçamos projetos, né? Quando nós vamos dar uma aula, quando o engenheiro vai projetar um prédio, a gente já falou, projeto. Ele faz um projeto. Nós fazemos um planejamento para darmos uma aula. Todos nós, independente da profissão que tenhamos, a gente age de acordo com um projeto. Alguns são para benefício de todos, outros são para benefício da própria pessoa, né? E outros são para prejudicar alguém. Tudo parte de um planejamento, seja para fazer o bem,
seja um planejamento para me locupletar de uma situação que pode me dar uma sensação de que eu estou muito bem, não é? Embora em detrimento de outros que estão à minha volta, mas sempre existe o quê? Um motivo. Um motivo para mim querer viver determinada situação. Quando nós estamos fora desse corpo material, esse corpo físico que é mais pesado, né? Que está mais voltado para as coisas transitórias do mundo, ou seja, são projetos estritamente materializados, né, da matéria, eu quero, eu quero, eu quero. A gente se esquece um pouco dos tratos que nós fizemos, não é? É preciso tirar essa impressão de que é um castigo de Deus. Você imagine Deus com esses bilhões de pessoas que existem, de espíritos desencarnados criados por ele, por toda a criação, se preocupar assim. E a graça hoje xingou um palavrão. Eu vou dar um castigo nela. Ela vai perder a fala amanhã. Ela não vai falar amanhã porque ela xingou um palavrão. Você já imaginou? O grande problema é que a gente se esquece da primeira questão do Livro dos Espíritos. O que é Deus? A gente sempre quem é Deus. Aí a gente, né? Quando a gente fala que nós somos criados, né, à semelhança de Deus, quando a gente estuda que nós somos criação à semelhança não quer dizer igual. Nós temos a centelha divina dentro de nós que nos impulsiona a sempre crescermos para fazermos algo de construção do bem. Né? Se nós olharmos lá na juventude, e essa semana eu estava fazendo um estudo para o Gotas de Esperança, e eu estava colocando para eles o quanto nós já evoluímos. Foi uma página do livro Palavras da Vida Eterna, Pacifiquemos, de Emmanuel. Então, quando a gente era criança, tinha até uma música que dizia assim, foi numa casca de banana que eu pisei, escorreguei, quase caí. Né? E a turma lá de casa, então, gritou, tem bêbado nego aí e tal. É uma música que a gente cantava. Ora, ia-se para o colégio e comia banana, jogava a casca do chão. Era comum. Hoje você sai com uma criança, se você tiver a audácia de jogar um papelzinho de bala no chão, a criança com 4, 5 anos fala, não pode, não pode, põe na bolsa. A minha bolsa vem cheia de papelzinho de bala, seja eu estando sozinha ou com alguém. Então, observe bem que a humanidade já começou a compreender que determinadas atitudes não são viáveis porque prejudica a própria pessoa e prejudica os demais. Então, quando nós temos uma situação de dor e sofrimento, por que nos resignarmos? Primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte, essa dor, esse sofrimento, essa dificuldade, ela é de que ordem? Eu vou te responder, Catarina. 99% das nossas provas, que nós achamos que são provas, que são expiações, é de origem material. Eu estou sem dinheiro, eu não tenho tênis novo, eu não vou na cabeleireira, eu não consegui comprar a TV Smart de não sei quantas polegadas, aí eu estou me chateado porque meu tio comprou, minha vizinha tem, o carro eu não troquei esse ano, meu Deus, o que aconteceu? O que eu estou... Por que desse sofrimento? Eu não comi bacalhau na Semana Santa, mas eu comi peixe, mas era o bacalhau, porque aqui era a tradição. Então, muitas situações que nós acreditamos ser
de dores que a gente tem que suportar pacientemente, elas são de origem estritamente material. A Joana de Ângeles fala, se não me engano, é no capítulo 6 do livro Despertar do Espírito. E ela fala sobre as aflições do cotidiano, né? E ela nos informa que a imposição de atividades hiperativas na sociedade atual e como isso tem contribuído para a sensação de angústia, a gente perde a paz. Se voltarmos um pouquinho no tempo, a gente vai se lembrar que nesse horário, primeiro, era a Ave Maria, do Júlio Lousada. Veja, eu não sou velha tanto assim, não. Foi ontem mesmo que aconteceu isso. O Brasil parava. Todos os radinhos estavam ligados na Ave Maria. Não era todo mundo. Minha madrinha assistia. Minha madrinha assistia todo dia. Eu lembro que eu estava lá na casa dela e escutava. 6 horas. Não é? Então, minha mãe, às 18 horas, ela dizia pra gente, ó, vai começar a hora da Ave Maria, a hora do Ângelus. Ela dizia, agora é a hora do Ângelus. Todo mundo quietinho. E aí, a gente ouvia a Ave Maria. Ou não ouvíamos, mas ficávamos quietos para que mamãe pudesse fazer a oração dela. Depois disso, sentava-se à frente da casa, todo mundo ia botando suas cadeirinhas na frente da casa para bater papo. Né? Ai, que delícia! Nossa, coisa mais gostosa que tinha, né? Hoje você vê isso? Ai, isso dói o coração. Alguns lugares, mas é muito raro. As crianças ficavam brincando, eu era petitica, né? Ficava correndo para lá para cá, não tinha perigo nenhum. Jogava mata-mata. Né? Então, olha só, eles tinham tempo de conversar. Nós estamos tirando esse tempinho com algumas pessoas que estão aí, os que chegaram agora do Boa Noite, porque eu só vejo... Vamos lá, deixa eu falar. A Cris da Lucinha, Sandra Miguel, doutora Bianca, Letícia Lazzarini, Beth, Pri, Semal, eles que entraram agora. Então, a todos nosso querido boa noite. Então, nesse momento, nós não estamos tirando alguns minutos para conversarmos a respeito dos ensinamentos de Jesus. Nós não estamos tirando alguns minutos para, Senhor, entra na minha casa, faz morada no meu coração, percorre os cômodos da minha casa, vai até onde eu não posso ir, que meus filhos estão, meu neto está, meus netos estão, vai lá, coloca a sua mão sobre a cabeça deles, unge com o teu amor, com a tua misericórdia, com a tua bondade. Então, nós estamos, Catarina, reservando alguns minutos da semana, uma vez por semana, para conversarmos com Jesus sobre as nossas dificuldades. E Joana coloca isso nesse livro, leiam, Despertar do Espírito, deve ter na livraria. Se não tiver, pede lá para encomendar ou baixem pela internet, como eu falo com a Catarina, eu gosto também de livro para marcar os termos mais, as frases mais impactantes para o meu dia a dia. A gente que dá os estudos, né, Graça, gosta de ter o livro, marcar para poder citar, né? O meu já está tão velhinho que está uma coisa horrorosa. Já preciso do Evangelhão. Então, gente, ela está colocando muito isso, dessa hiperatividade nossa de querermos ter. E isso está muito dentro das nossas escolhas, nem às vezes escolhas da espiritualidade, não. A escolha vem assim, uma espinha dorsal, o seu projeto vem uma espinha dorsal do que onde você vai nascer, como você vai nascer, quais as situações que você vai poder fazer uma opção para ir para um determinado caminho ou outro.
Então, vem uma espinha dorsal do seu projeto de vida. E dali você vai ter que fazer algumas escolhas. E o que Joana está chamando a nossa atenção é que nós estamos impacientes com escolhas nossas, porque nós estamos escolhendo tudo que é material. Então, eu sofro por quê? Eu sofro porque eu não consegui trocar o meu carro. Você vai me dizer, não, Graça, mas não é assim. Há tanto sofrimento de doença. É verdade, Catarina. Há muitas dores, há muitas dificuldades que nós trazemos pelas nossas imperfeições, muito tendenciosas no passado. Então, nós pedimos, sim, a oportunidade de virmos com aquela dificuldade física, ou moral, ou espiritual, para burilarmos aquele pontinho que ficou desatado do nosso projeto. O nosso projeto sempre é para evoluirmos, não é para estacionarmos. Então, qual é a medida de contribuição que eu estou dando para sair desta roda de dor e sofrimento? Eu estou me revoltando, porque quando a gente diz resignar, não quer dizer conformar, não. Né? Apareceu um câncer em mim, eu vou me resignar, vou deitar naquela cama e vou morrer. Não vou tomar uma medicação. Pelo contrário, eu vou procurar alguma coisa que eu esqueça, então vou tomar um psicotópico, alguma coisa que me faça esquecer que eu tenho aquela enfermidade. Não. Qual é a minha vontade? E devo fazê-lo? É buscar o quê? Um médico, é buscar o tratamento, é mover. Vida é movimento. É me movimentar para que eu possa sanar aquela dificuldade que eu estou tendo o mais rápido possível. Então, eu não me resignei a ponto de, tá bom, eu vou morrer mesmo, então que se dane o mundo. Não. Aquela música, né? Deixa a vida me levar. Não é assim. Né? Você leva a vida e não a vida te leva. Né? Não deixa a vida te levar, não, porque ela pode te levar para caminhos que você... Por que você tem o livre-arbítrio? Para você escolher que vida que você quer levar. Exatamente. Que vida que você quer levar. Então, quando ele coloca aqui, e há um pedaço muito interessante, quando ele diz aqui, né, o Espírito diz que se nós pudéssemos pagar com algum desconto os débitos que cometemos no passado, a gente não iria se sentir melhor? Então, se eu te devo, se eu devo a alguém, ou se eu devo a mim próprio, a questão do suicídio, por exemplo, né, você cria um débito com você mesmo. Que bom quando a gente consegue paralisar aquele débito com esforço, com vontade, com desejo de dar a volta por cima. Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Né? Então, gente, a gente precisa de olhar assim, diminuir o ruído exterior e silenciar um pouco para dentro de nós e vermos onde está a ausência da harmonia interna em nós. Porque muitas vezes a gente fica tão desassossegado que a gente esquece que nós precisamos fazer silêncio íntimo. E aí você começa a se queixar, você começa a queixar de Deus, que mal eu fiz a Deus para estar pagando isso. Que mal eu fiz a Deus. Não, você fez mal nenhum a Deus, até porque Deus é bom, justo, e jamais iria prestar atenção nessas coisinhas pequenas que nós trazemos dentro de nós. Então, até que ponto eu me incomodo com coisas banais? A gente se lembra, todo mundo aqui deve conhecer a história do Chico, desesperado lá, porque
estava com um sobrinho pequeno, a cunhada internada, e ele chora, ele fala, meu Deus, como que eu vou fazer com isso? Meu Deus, Emmanuel, eu preciso de ajuda. E aí aparece o doutor Bezerra de Menezes, e ele fala, Senhor, me ajuda, pede a Maria Santíssima para me ajudar. Ele não tinha com quem deixar as crianças, ele precisava trabalhar. Enfim, estava um caos a vida dele, né? E aí Bezerra disse para ele, eu vou perguntar a Maria Santíssima, vou pedir a ela uma orientação, né? Porque ele pede uma orientação. E aí, uns dias depois, qual é a orientação? Isto também passa. Então, gente, tudo vai passar, né? Tudo. O sentido das palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, porque de uma maneira ou de outra virá a consolação. E às vezes, Catarina, a gente não percebe que a consolação está ali ao nosso lado. Verdade. Tá dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, dentro da doutrina espírita. Eu estava lendo agora o Livro dos Espíritos, né? Na questão 268, que diz assim, até que chegue o estado de perfeita pureza, o espírito tem de passar constantemente por provas. Está lá na questão 268 do Livro dos Espíritos. Quer dizer, enquanto nós não formos totalmente puros, perfeitos, nós vamos continuar a passar pelas provas. Eu estou citando muito mais provas materializadas, que aí eu não tenho notebook que saiu agora. O meu, tadinho, tem 20 anos aqui. Está funcionando. Está funcionando. Né? E a minha, o pessoal aqui está rindo muito, que a minha impressora, ela está assim, me trazendo grandes provas e expiações. Por quê? Porque eu tenho que botar um dedo embaixo. Também, eu tenho que botar um dedo embaixo porque a tampa caiu. Então, ela me avisa que não, ela não está aberta. Aí eu vou, até que eu encaixo. Mas encaixo e tem que ficar com o dedo, senão ela cai. Aí, quando eu ponho a folha, diz que está sem folha. Eu tenho que pôr uma de cada vez. Aí, outro dia, meu neto passou e falou, vó, você gosta de ser provada? Isso aí é uma prova, vó. Isso aí não é possível, né? Então, a gente fica passando uns apertos assim e fica rindo, comparando com as verdadeiras provas e expiações, e muitas delas escolhidas. Quando você vai ver, por exemplo, a vida de irmã Dulce, ela escolheu aquilo. Uma mulher de 1,38 m, uma coisinha, nada. Ela escolheu a potência que é o hospital dela, a assistência social dela. Nós não conseguimos entender como ela conseguiu fazer isso. Sem reclamar, brigando com as amigas dela, que não queriam deixar ela levar aquelas pessoas que ela pegava da rua, aqueles pobres que ela pegava da rua. Ela arrumava uma confusão dentro do convento, foi expulsa, ficou anos e anos e anos sem poder entrar no convento, sendo deixada de lado, né? Não ficou pior por influência do pai, junto a autoridades, e, por fim, ela pede um galinheiro. Me dá um galinheiro que eu vou transformar em um hospital. E se você vê o hospital, dá 3 ou 4 do hospital de clínicas aqui, de Trejinhos. Uma mulher de 1,38 m, uma fragilidade total, sem dinheiro, sem nada. Olha o que ela escolheu passar para evoluir. Isso para nós ia ser o quê? Morria na primeira esquina. Morria na primeira esquina que nós atravessássemos, nós íamos morrer. Então, ali na resposta dos espíritos a Kardec é o seguinte: sim, nós vamos passar, né, por essas provas, mas elas não são como nós entendemos, porque a gente entende como castigo de Deus. Né? Eu estou passando por isso, porque o que eu fiz a Deus para passar por isso? Chamais provas as tribulações materiais. Ora, o espírito chegado a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer.
mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não são penosos para ele, a não ser a se aperfeiçoar e ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Então, você vê uma Madre Teresa de Calcutá, que estava dentro de um convento, com toda a tranquilidade, todas as suas, né, orações em dia, e ela, de repente, ela diz assim, não, aqui não é meu lugar. E aí ela vai orar, porque ela já tinha falado com a irmã superiora, a madre superiora, que ela estava insatisfeita ali dentro do convento, e ela achava que aquilo não era a missão dela, ela não tinha como estar ali, porque ela já tinha ido, viajado à Índia, naqueles trens, e ela tinha visto tanta miséria, tanta coisa, que ela quando voltava, ela dizia, Jesus, né? Por que eu estou aqui me alimentando muito bem, toda limpa, e lá fora tanta miséria, como o Buda, não é? Que também era tanta miséria por lá de fora e ele era criado num apogeu, não é? Então, quando ela vai orar numa fonte, que ela orava sempre, nunca tinha percebido que debaixo do Cristo, né, de uma fontezinha onde tinha um Jesus Cristo, tinha uma plaquinha assim, tenho sede. E quando ela viu aquela plaquinha, ela entendeu que a sede que Jesus tinha estava lá fora e que ela precisava descedentar aqueles que morriam lá fora, de lepra, de fome, de imundície. E ela começa o trabalho dela educacional, iniciando com as mães a lavar os filhos, a tirar eles da lixeira, né? Enfim, ela começa a educar as mães a como tratar os filhos, para que eles não contraíssem tantas doenças. Então, ela começa um trabalho desse tamanho e termina nesse trabalho que todo o Ocidente passou a conhecer em 1967. Então, meus amigos, que tipo de prova que eu fico reclamando? Qual é a real prova que eu estou passando? Eu preciso realmente, entre todas essas faltas que eu acho que Deus está cometendo comigo, está me desamparando, né? E aí eu reclamo, não seria melhor eu fazer uma análise de por que eu estou passando por isso e para quê? Qual o futuro que eu espero da minha atitude de hoje? De me tornar alguém melhor, mais produtivo, mais eficiente, um espírito mais ativo dentro das leis de Deus, ou apenas um espírito que escolheu determinadas situações e só reclama delas? Então, meus irmãos, que a paz de Jesus seja com todos, que nós possamos nessa noite ter a companhia dos benfeitores espirituais, que Jesus possa acolher as nossas preces, que Maria Santíssima possa jorrar toda aquela luz, toda aquela paz, todo aquele amor que ela nos transmite em nossos lares, junto aos nossos filhos, vizinhos, amigos e principalmente os desafetos, sejam eles encarnados ou desencarnados, eles são nossos irmãos da caminhada e serão eles, muitos deles, que nos mostrarão onde deveremos retocar, voltar da roda da reencarnação para tornar junto deles conduzirmos-nos melhores do que não fomos até então. Muita paz a todos, um restinho de tarde de domingo com muita paz e uma segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta e mais por aí adiante de muita luz e muito discernimento.
Obrigada, Graça. Obrigada, amigos que chegaram até aqui conosco, né? Mais um evangelho e que coloquemos em prática, né? A caridade e o amor ao próximo. Não vamos esquecer, né? Da nossa aguinha. Quem quiser, pegue, deixa do lado, deixa um copo, né? Se houver necessidade. E vamos à nossa prece para terminar o nosso evangelho. Vamos fechar os nossos olhos do corpo, abrir os olhos da alma, para que possa as bênçãos dos nossos amigos celestiais adentrar em nosso corpo para abençoá-lo, para regenerar as nossas células, que nesse momento a espiritualidade querida está nos dando um passe, esse passe fraterno que vai acalmar as nossas células, que vai acalmar a nossa mente, para que possamos vislumbrar com discernimento as atitudes que temos que tomar diante das nossas próprias expiações. Que possamos, através da leitura do Evangelho, do estudo, aclarar a nossa mente para tomarmos com discernimento o melhor caminho, né, a ser seguido. E assim ajudar não só nós, como aqueles que estão conosco. Que as nossas águas que estão do nosso lado sejam colocadas vitaminas, os remédios, os sais minerais, para que quando dela tomarmos, ou aqueles que irão tomar, se sintam renovados, se sintam melhores. Pedimos também, Senhor, a todos aqueles que estão inscritos em nossos cadernos de oração, aqueles cujo nome estão passando em nossa mente nesse momento, que a espiritualidade amiga possa envolvê-los, abençoá-los, ampará-los e ajudá-los a terem a mente mais desanuviada, aonde o amor, o respeito, o trabalho no bem, sejam as primeiras atitudes que temos que ter. Abençoe, Senhor, a nossa humanidade, aos nossos governantes, para que a paz se faça em nosso planeta. Porque só assim, o nosso planeta irá se modificar. Senhor, esteja conosco em cada cantinho do nosso lar, tirando todos os miasmas, tudo aquilo que é de negativo, e se tiver algum irmãozinho, que ele seja também levado a locais onde serão auxiliados. Fiquem conosco, queridos amigos, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Uma feliz semana, como a Graça falou, de muita força, de muita garra, porque estamos no mesmo barco, né, Graça? E mais agora nós teremos o mês espírita do Grupo Espírita Fé e Esperança. Toda quarta e todo sábado teremos muitas palestras. Vamos iniciar com o Rafael Papa. Primeiro sábado. O Rafael Papa. Não deixem de ir à Casa Espírita. Estaremos com ela aberta. E pode levar os filhos, porque tem uma turminha que vai evangelizar as crianças, enquanto vocês poderão desfrutar de uma palestra do palestrante junto. E em agosto nós temos Jorge Alahá também, em Três Rios, dia 19 de agosto. Então estamos aí, né? Já tem amigo dizendo que vem caravana de fora aí. Olha que maravilha! E quem é sócio também do Clube do Livro, olha só, vamos lá pegar seu livrinho, para você concorrer a um brinde muito bacana no mês espírita e mês das mãezinhas também. Olha que vai ser muito legal, muito gostoso também. Nós vamos fazer um sorteio e vai ser muito bacana. E oi, Neuzinha. Catarina, é só entrar no Instagram do Jeff que está tudo colocado, né? Toda a programação. Jeff90, o Facebook ou Jeff PR, né? Facebook. É só ir lá, tem todas as atividades, e qualquer coisa que quiser perguntar, tiver dúvidas, é só perguntar que a gente responde, tá bom? Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Tchau, Neuzinha. Boa noite a todos. Obrigada pelo carinho aí. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.